pessoal. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Antes de eu começar, eu gostaria de orar contra todo espírito que luta contra a fé. E algumas vezes a gente não percebe isso, a gente não identifica esses espíritos que estão nos atacando. E tem influências na nossa mente. E algumas vezes a gente está na igreja, mas a gente traz espíritos que vêm do mundo. Espírito de confusão, imoralidade, espíritos que vêm desse mundo, que podem roubar a palavra de Deus do nosso coração. Eu gostaria que você orasse junto comigo para repreender esses espíritos que às vezes eles influenciam a nossa mente e eles impedem que a gente entenda a palavra de Deus. E a palavra não vai poder achar lugar, habitar aí dentro de nós. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui não porque nós não temos nada para fazer. Estamos aqui porque amamos o Senhor. E porque nós queremos aprender como podemos servir ao Senhor de uma maneira melhor. Então agora, nós oramos, Senhor, contra todo espírito maligno que vem deste mundo, espíritos de confusão. Tem pessoas aqui que estão confusas, que elas não conseguem entender a sua palavra, a sua mensagem. Então eu oro, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, leve nossa mente cativa. E agora nós pertencemos totalmente ao Senhor. Dedicamos esse tempo totalmente ao Senhor para ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus, toda influência desse mundo nós repreendemos. Em nome de Jesus, saia desse lugar para a glória do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Então, queridos, é um prazer estarmos aqui com o Senhor. Alguns de vocês eu conheço e alguns eu estou conhecendo hoje, e é uma honra para minha família de estar aqui e compartilhar com você algumas palavras que têm sido reveladas a nós, no nosso coração. Não é uma revelação profunda, mas é algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Nesses dias, nós estamos na Festa das Nações. E a gente chama lá no Brasil Festa das Nações. E a gente precisa entender por quê. Por que isso é tão importante para cada um de nós. E de acordo com a palavra de Deus, nós vamos aprender mais sobre isso. Nessa festa, o objetivo dessa festa é te motivar, inspirar você a compartilhar o que você tem recebido. Porque a gente não está na igreja só para ter uma liturgia religiosa, mas a gente está aqui para aprender como obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus. E é por isso que a gente está aqui. A gente não está aqui só para apresentar alguma coisa para agradar a Deus e o restante da semana a gente vive sem Deus. Então, no domingo a gente vem para a igreja para adorar a Deus, e aí depois, durante a semana, a gente faz o que a gente quiser durante a semana. Mas não, a gente está aqui para servir ao Senhor, aprender a servir ao Senhor todos os dias da nossa semana.
todos os dias da nossa vida. E o que eu quero é trazer uma inspiração, uma motivação a você para servir ao Senhor com todo o seu coração. Amém? Então eu quero ler Mateus. Essas foram as últimas palavras de Jesus em Mateus 28. E eu quero mostrar algumas palavras desse. E alguém já disse que as últimas palavras de uma pessoa são provavelmente as palavras mais importantes que essa pessoa está dizendo. Então essas foram as últimas palavras de Jesus. Então vamos entender o que Jesus estava falando ali e nos comandando a fazer. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a primeira coisa importante nesse texto aqui, que Jesus diz que toda autoridade foi dada a Ele. Então, para cada um de nós entender, a grande autoridade nesse mundo é Jesus. Ele é a pessoa, não tem ninguém maior que Ele. Então, se você tem que temer uma pessoa, essa pessoa que você tem que temer é Jesus. Porque Ele é a pessoa com maior autoridade nesse mundo. A Bíblia diz que Deus, a Jesus, toda autoridade. Não tem ninguém como Ele. Jesus é o mais importante, a pessoa mais importante que veio a esse mundo. Não tem ninguém como Ele. É importante que cada um de nós entendamos que a gente não está participando de uma religião nova. A gente não está seguindo uma religião ou uma igreja. A gente está seguindo uma pessoa. Você não segue regras, doutrinas. A gente segue uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. A gente segue a Ele. Somos seguidores dele. E é para isso que a gente nasceu. Você pode entender isso? Você existe para servir a Deus. Não tem outro propósito para a sua vida. Algumas pessoas pensam que estão aqui nesse mundo para ganhar dinheiro, para comprar propriedades. Eles pensam que estão aqui nesse mundo para ter prazeres, para ter vantagem sobre os outros. Mas este não é o seu propósito. Não é o propósito para a sua vida. O propósito da sua vida é que você conheça a Deus e sirva a Ele de todo o coração. Porque um dia Ele vai te levar para estar com Ele. E você vai viver com Ele para sempre. Tudo tem um propósito, sabia disso? Essa cadeira que você está sentado, essa cadeira foi criada com um propósito, para as pessoas sentarem. Esse é o propósito da cadeira. Você pode imaginar uma cadeira como essa? Foi criada para as pessoas sentarem. Você pode imaginar uma cadeira, você senta, a cadeira fala, não, não senta. Mas você foi criada para mim sentar. Não, eu não quero que ninguém sente em mim. O que você vai fazer com isso? Joga fora. É muito simples. Você foi criado por Deus, para Deus, por Deus e para Deus. Se uma pessoa não quer cumprir esse propósito da sua criação,
ela serve para nada. Serve para quê? Para fogo. Só para o fogo. Se você pensa que você não está vivendo para Deus, você serve para nada. Deus vai falar: eu te criei para mim. Você não quer eu? Então eu te jogo no fogo. É justiça. A sua vida é muito importante para Deus. Você é tão importante para Deus que Ele enviou o seu único filho para vir e morrer por você, pagar um preço dos seus pecados. Então agora nós pertencemos a Jesus 2 vezes. A primeira vez porque Ele nos criou, segunda vez porque Ele nos comprou. Ele nos criou e nos comprou. Você pertence a Ele 2 vezes. Como uma pessoa pode rejeitar tanto amor? Mas muitos estão rejeitando a Ele. E por isso que Jesus veio e Ele falou: eu sou o único que pode salvar o homem. Ninguém pode te salvar. Nenhuma religião pode salvar. Os homens criaram muitas religiões, mas só tem uma pessoa que pode nos salvar. Ninguém pode nos levar ao céu, à presença de Deus. Somente Jesus pode fazer isso. Mas os homens inventaram religião para se aproximar de Deus. Mas isso falhou. Jesus disse: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus somente através de Jesus Cristo. A gente não está de férias. A gente não está em lugar de descansar. A gente está numa guerra, numa batalha. Porque a Bíblia diz que tem um inimigo que ele quer destruir as nossas vidas. Então a gente não está de férias nesse mundo. A gente está numa batalha. Você tem que batalhar pela sua alma, pela sua vida. Porque o inimigo, ele está lutando contra você. Mas o problema, muitas pessoas não acreditam nele. Não acreditam que o inimigo existe. Mas ele existe. Ele existe, sim. Ele está tentando roubar a nossa fé. Estamos numa batalha. E precisamos lutar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela nossa nação. Amém? Então Deus tem uma missão para nós. Nesse mundo, a gente não está aqui só para ser salvo, mas para salvar outros. E Jesus também disse. 1 Timóteo 2, vamos ler essa passagem, 1 Timóteo 2:5. Porque há somente um Deus. E Jesus é o único. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não tem outro mediador. Não tem outro jeito de ir aos céus. Não tem outro jeito de ser salvo. Somente através de Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. Amém? Então, se Jesus é o único que pode nos salvar, então a gente precisa entregarmos a nossa vida a Ele. Então, se você está aqui hoje, essa manhã,
e você ainda não teve a oportunidade de dar a sua vida a Ele, hoje é o dia. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de você. Não pense que você veio aqui para ouvir uma mensagem. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você encontre Jesus como seu Salvador. Jesus tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. Ele tem toda a autoridade sobre toda a terra. E a Bíblia também diz, nesse texto, continuando, que Jesus tem toda a autoridade. Quando você mora num país, você tem que obedecer às autoridades daquele país, certo? Temos que obedecer. Mas Jesus, Ele é a autoridade maior e temos que obedecê-lo. E Ele disse, eu tenho toda a autoridade. E Ele disse, vai. O que o Senhor está nos dizendo? Vá. Na igreja, a gente não espera as pessoas para virem. A gente vai para pregar para eles na escola, nas ruas, onde a gente for, a gente prega. A gente tem que ir. Quando uma pessoa quer obedecer a Jesus, ele não fica esperando. Se alguém perguntar, eu vou falar. Se ninguém falar nada, eu fico aqui. Não, você tem que ir atrás das pessoas, conversar sobre as boas novas, que Jesus morreu por eles. E se eles se arrepender dos pecados, eles serão salvos. Jesus disse, vá. As pessoas inteligentes, sábias, irão obedecer os comandos dele. É muito importante entender isso. E Jesus também diz, faça discípulos de todas as nações. Faça discípulos. Então, o propósito de Deus é que a gente vá e faça algo, façamos discípulos. O que é um discípulo? É um seguidor de Jesus Cristo. É um seguidor, não é um seguidor de mim. Eu ajudo as pessoas a seguir Jesus. Eu apresento Jesus, eu mostro Jesus. Jesus é o único. Eu não sou nada. A gente não é nada. Somente servos. Mas a gente mostra Jesus às pessoas, introduzimos Jesus às pessoas, motivamos elas a seguir a Jesus. Isso é o que a Bíblia diz sobre fazer discípulos. Então começa aqui na Irlanda, mas essa igreja também pode um dia mandar pessoas para outras nações. Algum de vocês, Deus pode chamar para voltar à sua nação e pregar o Evangelho na sua nação. Talvez você veio aqui para ganhar dinheiro, mas talvez Deus te trouxe aqui para conhecer Jesus, para ser preparado, treinado, e aí voltar para a sua nação e pregar o Evangelho e salvar pessoas na sua nação. Eu creio que alguns de vocês vão fazer isso. A igreja de Uberlândia tem uma visão. Teve uma visão de evangelizar a Europa. E aí a gente começou a enviar pessoas para a Europa. Você sabia? Isso não é fácil para nós. Porque o dinheiro lá no Brasil vale bem menos que o dinheiro da Europa. Para a gente, para comprar €1, a gente precisa ter R$6. Esse é o nosso dinheiro do Brasil. Mas a gente mandou um missionário para a França e por 10 anos a gente sustentou ele lá na França, esse casal. Depois de 10 anos, a igreja lá foi capaz de sustentar esse casal. E eles estão na França até hoje. A gente estava lá,
visitando eles alguns dias atrás. Mas a igreja de Uberlândia não é uma igreja tão grande. A nossa igreja mandou esse casal para a França. E aí a gente mandou outro missionário para a Inglaterra, o Charrier e a Luna. Nós sustentamos eles por muitos anos. E aí a igreja teve uma visão também de mandar mais missionários. E Deus falou com Márcia Fabiana sobre a Irlanda. E eles falaram conosco lá 16 anos atrás. E os pastores, o pastor Ari, ele falou para nós, vamos mandar o Márcia Fabiana para a Irlanda. Eu pensei, Irlanda? Vamos mandar eles para a África. Porque nós brasileiros temos sangue africano, somos um mix de nacionalidades. Eu tenho sangue africano e italiano. Eu sou uma mistura de raças. Eu pensava África. Mas Deus falou para nós, Irlanda. Nunca pensei na Irlanda. Mas o Márcia e a Fabiana apaixonaram pela Irlanda. E nós começamos sustentando para que eles viessem pregar o Evangelho aqui, nesse país aqui. Porque a Bíblia diz, faça discípulos de todas as nações. Não é de uma nação, é de todas as nações. Então, e a gente continua sustentando até que vocês possam sustentá-los, vocês. E agora, a gente começou a sustentar uma igreja em Moçambique. 3 meses atrás, eu e minha esposa fomos no Quênia, na Uganda e Moçambique. E em Moçambique, nós adotamos uma igreja. Por quê? Por que isso? Por que enviar dinheiro para construir uma igreja? Por que enviar dinheiro para ajudar pessoas? Porque queremos fazer discípulos de todas as nações. Você precisa ter a mesma visão. Porque Jesus disse, vai e façam discípulos de todas as nações. Talvez você não entenda, você não compreenda o potencial que essa igreja tem para fazer missões. Vocês têm aqui 26 nações representadas. Quem sabe Deus pode levar você de volta para pregar o Evangelho para o seu povo. Talvez você veio aqui para ganhar dinheiro. Talvez você veio aqui, você queria uma aventura. Ou talvez você não era importante lá no seu país, mas Deus pode te levar de volta, porque isso é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida, pregar o Evangelho. Tudo que você faz nesse mundo vai morrer aqui. Você não vai levar nada desse mundo. E o nosso futuro não é aqui, é com o Senhor. Mas tem uma coisa que você pode levar com você para os céus, para a presença de Deus. As pessoas são as pessoas que você ganhar para Jesus. É por isso que estamos aqui. Eu não estou viajando para fazer turismo. Eu estou viajando porque eu quero motivar as pessoas a falar sobre Jesus, a falar e obedecer o que Jesus nos comandou. Porque a gente não tem mais tempo. Jesus está pronto a retornar
Se você tem que fazer agora alguma coisa, faça agora. Se é para pregar o Evangelho, pregue agora. Nós não temos muito tempo. Talvez hoje você não possa ir de volta para o seu país, mas você pode pregar o Evangelho aqui, para os irlandeses, para os estrangeiros. Prega o Evangelho. Todas as almas são importantes para Deus. Nenhuma alma é mais importante que a outra. Todos são importantes para Deus. E Deus quer nos dar Ele nos deu essa missão. Você pode fazer discípulos nesse país. Se você... Outra maneira de ir é sustentando financeiramente. Tem muitas pessoas que no Brasil levam suas ofertas diante da igreja e a intenção deles é ofertar diretamente para os pastores aqui da Irlanda, o Márcia e a Fabiana. E você pode fazer o mesmo. Nós não queremos nada de você. Não precisamos de nada. Você não precisa dar nada para nós, mas você precisa alcançar outras pessoas, outras nações. Nós nunca recebemos nada da Europa. A nossa igreja nunca foi sustentada, mas nós estamos dando para a Europa. E agora a gente está dando para a África. Isso é nosso DNA. Ajudar pessoas a serem salvas. Porque se eles não forem salvos, eles vão morrer sem Cristo. E não tem nada mais terrível do que morrer sem Cristo. É terrível, é horrível. É algo que não tem nem como expressar. Qual que é o problema de uma pessoa morrer sem Jesus? Você também, talvez você não possa ir, mas você pode ser um intercessor. Você pode orar por missionários. As bênçãos dadas aos missionários serão recompensadas também e dadas também aos intercessores que oraram por eles. Você entendeu o que eu falei? As recompensas que um missionário receber. Então você pode suportar financeiramente os missionários e orar por eles, porque isso é uma maneira como Deus vai te recompensar também. O Senhor nos disse para batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo é a chave para entrar no reino dos céus. Aqueles que não querem ser batizados não serão salvos. Jesus disse: aqueles que foram batizados serão salvos. Então você crê em Jesus, mas você precisa ter um compromisso com Ele, uma aliança com Ele. E essa aliança, esse compromisso é através do batismo. Quantos de vocês ainda não foram batizados nas águas? Levanta as mãos. Levanta a mão. Quem ainda não foi batizado nas águas ainda? Levanta as mãos. Lembre-se. Obrigado por você que levantou a mão. Se você ainda não foi batizado nas águas, e você pode ser, lembra, você ainda não foi salvo. Me desculpa falar isso, mas eu estou te avisando porque eu te amo. Você precisa batizar o mais rápido possível. Depois dessa reunião, fale com o Márcio, a Fabiana e fala: oh, me batiza. Eu quero ser salvo. Me prepare para o batismo. Que as pessoas que não são batizadas, elas não são salvas.
porque estamos desobedecendo o que Deus falou. Jesus disse para ensinarmos a eles tudo o que foi comandado a você. Então, fazer discípulos e ensiná-los a obedecer. A gente vem à igreja para aprender, e à medida que você aprende, você ensina outros. Algumas pessoas aprendem, mas não ensinam outros. Eles guardam o ensinamento para eles. Oh, eu aprendi isso. Ah, legal. Mas eles não compartilham. Deus fez você capaz de aprender e também compartilhar. Então, se você aprendeu a orar, você ensina as pessoas a orar. Se você aprendeu sobre não pecar, você ensina então que o pecado destrói a vida dele. Ensina a eles, ame-os. Se você ama as pessoas, você vai ensinar a palavra de Deus. Isso é muito importante. Isso é que Jesus está nos dizendo. Jesus disse: com certeza eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Você sabia porque às vezes você não consegue sentir a presença de Deus? Sabe porque muitas vezes as pessoas não sentem a presença de Jesus? Ainda que você está na igreja, você vem e não sente nada, porque você não está obedecendo. Não estamos pregando, não estamos compartilhando, estamos vivendo uma vida egoísta. Recebemos salvação e vivemos para nós mesmos. Mas salvação é para todas as pessoas nesse mundo, não somente para você. E você não pode ser egoísta. Você precisa compartilhar o que você tem hoje. Compartilhe a sua salvação com as pessoas. Salve o máximo que você puder. Salve o máximo que você puder. Esse é o propósito de Deus. E eu estarei com vocês, aqueles que obedecem os meus mandamentos. Em João 14 diz assim: todos quem tem os meus mandamentos são aqueles que me amam, e quem me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Lembre-se, aquele que tirar um pecador do erro, salvou ele da morte e cobre multidões de pecados. A Bíblia diz que pregar o Evangelho não é uma opção. Quando você prega o Evangelho, você salva as pessoas da morte, do inferno. É importante que nós entendamos. Nós não estamos brincando de igreja. Isso é muito importante, queridos. Queridos irmãos e irmãs. Se unir a uma igreja é uma coisa muito importante, muito séria. Estamos fazendo a coisa mais importante desse mundo, que é salvar as pessoas, salvar pecadores, salvar uma alma. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 9, que quando eu prego o Evangelho, eu não posso me gloriar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Esse versículo me confronta e me pressiona. Deus ama as pessoas tanto que Ele não deu a nós a opção de pregar. Ele nos obrigou a pregar. Se eu quiser, eu prego. Se eu não quiser, eu não prego. Ele é o Senhor. Ele diz, eu mando vocês. É um mandamento. 1 Coríntios 9, 16.
Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O que significa? Ai de mim, ai de cada um de nós. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele nos chamou a pregar, e isso não é uma opção. Eu estava no ônibus um dia e o Espírito Santo me falou: prega o Evangelho agora. Ah, no ônibus, Senhor? Senhor, Espírito Santo, o Senhor está louco? Levante e pregue. Eu não conheço eles. Eu amo eles. Isso é o suficiente. Eu me levantei. Tinha um irmão comigo. Eu falei: levanta comigo aí, cara. A gente foi lá no motorista. Eu falei assim: eu posso falar alguma coisinha aqui? Ah, pode falar. Pode falar o que quiser. E eu comecei a pregar para o ônibus inteiro, falando que Jesus os amava. Ele era o único Salvador, a única maneira deles irem para a presença de Deus. E eu orei por eles, demos alguns folhetos bíblicos para eles. E depois, uma outra vez, eu também estava no ônibus. Eu estava muito cansado. E tinha um homem do meu lado. E o Espírito Santo falou para mim: prega ele o Evangelho. Eu olhei para ele: ah, Senhor, mas eu estou tão cansada. Eu não quero pregar. Eu quero descansar. E eu desobedeci a Deus. Eu fechei meu olho e eu tentei dormir. Depois de meia hora, eu não conseguia dormir. Eu falei comigo mesmo: talvez o homem está dormindo. Eu falei: Deus, ele está dormindo aí. Eu olhei assim. E ele estava assim. Ele estava acordado. Eu falei: eu tenho que pregar o Evangelho. E eu falei: Senhor, eu vou pregar 10 minutos, tá? Senhor, vou falar de Jesus 10 minutinhos. 10 minutos. Aí o Senhor me deixa dormir. Eu estou cansado, Senhor. Ele não falou nada. Aí eu falei: ok. Eu comecei a falar com o homem. E era 11h30 da noite. A gente estava no ônibus. Da capital da minha cidade até minha cidade, de Belo Horizonte a Uberlândia. Eu preguei para ele. Ele estava querendo abandonar a esposa dele. Eu preguei, ele estava falando de divorciar. E ele falou: quando eu chegar em casa, eu vou restaurar meu casamento com a minha esposa. E eu vou seguir a Jesus. Eu falei: uau. Eu preguei 10 minutos. Quando eu olhei no relógio, dava 4 da manhã. Eu preguei 4h30 para esse homem. Ele se converteu. Depois disso, eu e a Robin visitamos eles numa cidade chamada Araxá, perto de Uberlândia. E ele estava firme em Deus. Estava servindo a Deus na Assembleia de Deus. Porque a gente não temos Shalom naquela época. Hoje a gente tem. Mas às vezes a gente não quer falar, a gente está cansado, não tem uma inspiração. Mas pregar o Evangelho é uma obrigação. Ai de nós se a gente não pregar o Evangelho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção nisso. Se a gente não pregar Jesus, provavelmente é porque a gente não conhece Jesus. Porque quem conhece Jesus, eles falam dele. Sabe quando a gente vai num hotel? Você fala para os amigos: olha, eu fui no hotel
hotel, foi um lugar muito bom, a comida muito boa. Você fala do hotel para outra pessoa, porque você conheceu, você experimentou aquele lugar, uma praia legal. Você vai num restaurante bom, você conta para os seus amigos. Se você conhece Jesus, você não vai ficar em silêncio. Você vai falar de Jesus, porque você sabe dele. Não tem como ficar sem falar de Jesus para as pessoas. Mas você fala, Humberto, eu não falo de Jesus para as pessoas. O que eu tenho que fazer então? Eu gostaria de te motivar para que você comece a orar, para que Deus coloque um fogo no seu coração, uma paixão por Jesus. Ore por isso, vai vir e você vai pregar, você vai salvar almas. E essa é a única coisa que vai durar para sempre. Você não pode ficar fora disso. Se junte a nós e pregue o Evangelho. Eu terminei a introdução, gente. Tô brincando. Eu vou só checar se tem mais alguma coisa que eu quero falar para vocês aqui. A Bíblia diz que pregar o Evangelho é tão importante. Mateus 9, 35 a 36. Jesus foi em todas as cidades e vilas, ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino de Deus. Deixa eu te dizer isso bem claro, para que você não esqueça. Quando uma pessoa morre sem oração, você não pode fazer mais nada para salvar aquela pessoa. Você não pode fazer nada para mudar o destino daquela pessoa depois que ela morreu. Enquanto há vida, há esperança. Quando uma pessoa morre, acabou. Não tem mais esperança. Você não pode mudar isso. É importante entender isso. Eu quero te dizer isso. Se seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio, seu primo, alguém da sua família morreu sem Jesus, agora essa pessoa não tem Jesus. Só tem céu e inferno, presença de Deus e a presença de demônios. Paraíso ou inferno. A bênção ou sofrimento. O que Jesus fez para cada um de nós é muito importante. E as pessoas que não aceitarem Jesus, eles vão ser jogados no inferno. E quem vai jogar essa pessoa no inferno? Não é Deus. Nós mesmos. É muito importante que cada um de nós entendamos nesse domingo tão lindo. Temos que sair desse lugar entendendo isso. Minha família, meus parentes, meus familiares, muitos deles estão indo para o inferno porque eles não entregaram a vida deles a Jesus. Eles estão indo para o inferno. Isso tem que estar na minha mente. Eu vou pregar a eles. Eu comecei a pregar para minha família e ninguém queria Jesus. E por 15 anos eu preguei e orei, eu e minha esposa, e ninguém queria Jesus. Mas um dia, uma irmã, ela entregou a vida dela para Jesus. Agora ela é pastora, perto da capital do Brasil. Depois de 15 anos, eu perseverei. Não desista, persevere você. Depois de 15 anos, uma irmã. Eu tenho 7 irmãos e irmãs. Depois disso, outra irmã teve um acidente de carro. Eu e minha esposa
A gente pregou para elas. Ela viu a morte nesse acidente e ela me chamou. Humberto, você pode vir aqui. Eu fui lá. Eu quero dar minha vida a Jesus. Eu quase morri. Eu estava indo para o inferno. Ore por mim. E hoje ela continua servindo ao Senhor mais de 20 anos. Temos que entender que alguns membros da nossa família estão indo para o inferno e você não faz nada. Você vai só assistir eles irem. Você precisa salvá-los. Eles vão falar, você é louco, você é doido, não tem problema. Eles sempre falam. As pessoas fizeram isso com Jesus quando Jesus pregava sobre salvação. Falava que ele tinha demônio. Mas depois outra irmã converteu. 3 anos atrás, eu batizei um dos meus irmãos. E era muito resistente ao Evangelho. E agora, somos 8. Eu tenho 7 irmãos e irmãs. Somos 8. Só tem 3 que ainda não foram salvos. E continuo orando por eles. E pregando para eles. Ainda falta 3 para alcançar. Mas a gente não vai desistir. Você vai desistir? Pregue e ore. E Deus fará o resto. O que talvez pode estar te paralisando? Talvez não pregue o Evangelho porque você tem medo. Esse medo do que as pessoas vão falar de você. Vão te chamar. Vão chamar você de pastorzinho. Olha lá o pastorzinho. Você fica com vergonha disso. As pessoas têm vergonha de Jesus. A vergonha do Evangelho. Falar de Jesus. Então, medo pode nos paralisar. Vergonha pode nos paralisar. Pecado também pode nos paralisar. Se você está aqui nessa manhã, você continua pecando. Tem pessoas que estão na igreja, mas praticam imoralidade, adultério. Estão se embebedando, fumando, usando droga. E às vezes eles estão vindo na igreja. Pecado te paralisa e destrói você. E pensa. Pessoas que são salvas têm que guardar a salvação deles. Tem pessoas que pensam, são salvas para sempre. Não importa o que você fala. Não, isso é uma mentira, é um engano. Você precisa guardar a sua salvação. Pare de pecar. Pare de pecar. Vá para casa e diga não para o pecado. E às vezes a gente pensa que pecado é adultério, roubar, fazer coisas grandes. Mas às vezes, você, marido, você está tratando sua esposa de maneira errada. Você está pecando contra ela, você está sendo agressivo, você está maltratando. Às vezes a gente tem animais. A gente é igual bicho em casa. E na igreja a gente é aleluia, beijinho. A gente é tão legal na igreja, tão bonitinho. Chega em casa, você se torna um monstrão. Mulher, onde está minha comida? Por que você fez isso? Meninos. Vira um monstro. Um monstro é revelado. Que tipo de pessoa nós somos? Muitos cristãos têm 2 identidades. Na igreja, bonitinho, sorridente. Aleluia, glória a Deus. Coraçãozinho.
E lá em casa é aquele bichão feio, agressivo. É como se tivesse um endemoniado. As mulheres também, né? Fala. Às vezes estão matando os maridos com a boca. Que o Senhor possa mudar a atmosfera na sua casa. Mude você, maridos e mulheres. Às vezes a gente não está pregando o Evangelho porque a gente tem uma vida muito ocupada. A gente está tão ocupado, a gente não tem tempo para pegar. Você está ocupado? Ah, eu sou tão ocupado. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho como pregar o Evangelho. Sou tão ocupado. Tenho muitas responsabilidades. Você não prega o Evangelho. Você tem tantas distrações. Vivemos numa vida cheia de distração. A gente assiste uma série e aí começa a outra. Ah, foi só 30 episódios. Mais 15. A gente gasta o nosso tempo na frente da TV, desperdiçando o nosso tempo. Algumas pessoas na igreja estão olhando no relógio. Esse pastor do Brasil está falando demais. Eu tenho que jogar meu joguinho no computador. Não sei se é assim ou assado. Mas a pessoa começa a tremer. Eu quero ir para casa. Porque eu quero jogar. Fica horas e horas. E as pessoas estão indo para o inferno. E a gente está jogando. Vamos arrepender, queridos. Vamos arrepender porque a gente está dando tempo para as coisas que estão destruindo as nossas vidas. E nós estamos pregando o Evangelho para as pessoas. Em vez de ficar para o jogo, vá visitar um amigo. Tem um engenheiro que mora perto da minha casa. A gente chama ele para vir na nossa casa para jantar. Eles não eram... A gente convidamos esses vizinhos. E ele pensou, por que o pastor está me chamando para comer na casa dele? Eu chamei ele e ele veio. Ele é bem altão, uns 2 metros de altura. Eu chamei ele veio. E damos comida para ele, conversamos. E ele estava assim... Eu pensei que ele ia me pressionar para ir na igreja. Eu pensei, espera. Então, ele gostou da gente. Ele falou, você pode ir na minha casa para jantar com a gente? Eu falei, claro. Mas qual que era o nosso propósito? Salvar pessoas. A gente não está preocupado em mais nada. Aí a gente foi lá, eu e a Robin, na casa dele. Eles prepararam um jantar para nós. A gente comeu. E ele perguntou, me fala da sua fé. Falei, aleluia. Oba! Nós pregamos para eles e oramos por ele. E aquele homem grandão estava cheio de demônio. Ele ficou endemoniado. Ele era um engenheiro, mas cheio de demônios. E eu expulsei os demônios. E ele foi liberto.
E a mulher dele também se converteu, vieram à igreja. Eles se tornaram nossos discípulos. O nome dele é Emerson e a Alessandra. Eles são cristãos hoje. E depois disso, eles são líderes de célula hoje. Sabe? Esse casal estava indo para o inferno e a gente salvou eles. Oh, como é bom! Eu quero te inspirar. Faça discípulos para Jesus. Essa é a coisa mais importante que você possa fazer no mundo. Não é sua profissão, não é ganhar dinheiro. Então, tem distrações, entretenimentos, ou desejo de ganhar e ter tantas coisas. Ouça, quanto mais a gente tem, menos desejo a gente vai ter dos céus. Tem alguns cristãos que eles nem têm vontade de ir para o céu, que eles têm tanta coisa nesse mundo. Tudo que eu tenho aqui eu não quero deixar para trás. Os milionários, eles têm milionários que deixaram tudo que eles tinham por Jesus. Lembra o Steve Jobs? Ele morreu, deixou milhões e milhões. Você não leva nada quando você morre. Ele não levou $1 para o céu depois da morte dele. Você pode ganhar dinheiro, mas use esse dinheiro para abençoar sua família, abençoar a igreja e abençoar pessoas que ainda não conhecem Jesus. Você pode ganhar dinheiro, mas esse não pode ser seu propósito. O propósito tem que ser salvar pessoas. Tinha tanta coisa para mim falar, mas eu vou terminar agora. Efésios 5:16. Vamos terminar com isso e vamos orar. Isso deve também que você possa usar todas as suas oportunidades, porque os dias são maus. Precisamos usar cada oportunidade para pregar o Evangelho, porque os dias são maus. Não temos muito tempo. Não temos muitas oportunidades. Jesus diz em João: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. À medida que Deus te enviou. Perdão. Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus está nos enviando. É João 20:21. Deus está te enviando para pregar o Evangelho. Não sei se você vai obedecer. Eu decidi. Eu vou obedecer. Eu não tenho opção. Às vezes eu falho, mas muitas vezes eu tenho pregado o Evangelho às pessoas e salvando pessoas. Eu podia te contar muitas e muitas experiências, mas não dá tempo. Eu quero contar só mais uma. Só mais uma. Quem me dá 5 minutos? 10, 15, 20, 20, 30. Ganhei 1 hora aqui, ó. Tô brincando. Eu vou terminar. Tô brincando, gente. Tem um casal que tá na igreja e eles desviaram a fé, desviaram da igreja. E a mulher,
E a mulher começou a adulterar. Começou a ter um adulterar. E o marido estava longe da igreja, mas ele lembrou de mim. E ele foi atrás de mim e falou assim: meu casamento está destruído e minha esposa não me quer mais. E ela está com outro homem. E eu falei, ele perguntou, o que eu posso fazer? Aí eu, pastor, falei, volte para Jesus, volte para o Senhor e você vai perguntar para Ele. Nós oramos, ele voltou a caminhar com Deus, comecei a discipulá-lo de novo e ele ficou forte na fé dele. Mas ele estava muito ansioso com essa situação. Eu falei, não. Ele ficava chamando ela. Ele ficava indo atrás do trabalho dela. Falei, não faz mais isso. Deixe Deus trabalhar. Não faça nada disso. Não pressione ela mais. Aí eu chamei ela para vir em minha casa. E eu e a Robin conversamos com ela. E ela falou, eu não quero mais ele. Acabou. Meu casamento não existe mais. Eu não quero ele mais. Por favor, não fala comigo sobre isso. Eu estou em outra situação, não quero esse homem mais. Falei. E continuamos orando. Depois de um mês e meio, o homem estava firme na igreja, no Senhor. E ela me chamou, me ligou. Eu falei, uau. Que surpresa. Olá. Ela disse, eu quero... Eles têm duas crianças. Eu gostaria que você e a Robin viessem para orar para orar por esse homem. Você pode vir e também orar pela restauração do nosso casamento. Aleluia. E nós fomos lá, oramos por eles dois. E eles restauraram o relacionamento deles. Eles voltaram à igreja, voltaram para Jesus. E eles são líderes de uma das células da igreja. E hoje, depois de 5 anos, eles são muito fortes em Deus, estão servindo a Deus. Eles estão salvos. Você pode fazer muitas coisas boas na vida das pessoas. Amém? Jesus está te enviando. Você precisa construir, edificar uma nova história na vida das pessoas. Você pode fazer isso. Deus não nos chamou, não chamou os fundadores da igreja de Uberlândia, o Ari e a Helena e muitos outros missionários, como Márcia Fabiana. Ele chamou cada um de nós para ser um missionário. Você é um missionário aqui. Onde você estiver, você é um missionário na sua escola, no seu trabalho, na sua casa. Algumas famílias, os filhos estão se perdendo e os pais não têm feito nada para salvá-los, seus filhos. A sua casa é seu campo missionário. O seu trabalho, onde você trabalha, ali é um campo missionário também. Amém? Vamos nos levantar.
Você pode repetir isso comigo? Senhor, muito obrigada, porque eu sou um missionário. Eu sou um missionário. Amém? Fala para a pessoa do seu lado. Eu sou um missionário. Prazer, eu sou um missionário. Jesus te enviou. Você é um missionário. Você não sabia, mas você é um missionário. Onde nós formos, somos missionários do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sei que isso não é normal, mas eu quero fazer isso. Eu quero pedir para os pastores. E vamos pôr nossas mãos, abençoar os pastores. De quê? Você vai ter muitas experiências com Deus. Deus não será mais uma teoria, mas será muito real para você. À medida que você prega o Evangelho, o sobrenatural vai manifestar.